Configurar aqui para permitir todo mundo. Aí todo mundo consegue entrar automático. Beleza. Bom, sejam todos bem-vindos. Essa aula está sendo gravada para disponibilizar. Eu já dei essa aula em 2023, finalzinho de 2023, e ao revisar esse material que estava preparado, eu fiquei pensativa e refletindo sobre o quanto que muita coisa mudou, e eu tenho certeza que a partir dos exercícios que nós vamos fazer juntos hoje, quando a gente revisar, e se Deus quiser vocês adotarem muitos dos hábitos que eu vou falar aqui, muita coisa vai ter mudado na vida de vocês. Por que fazer uma aula sobre planejamento e por que fazer essa aula no dia 23 de dezembro? Primeiro, porque aqui a gente já começa um funil. Então, eu pessoalmente considero, enquanto mentora, enquanto ex-concurseira, o planejamento um pilar extremamente importante para aprovação em concurso público. E, uai, não funciona não? Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque era para todo mundo conseguir entrar sem pedir. Deixa eu atualizar. Perdão, gente, eu tive que aceitar aqui para entrar outra pessoa. E o que eu estava dizendo é que eu considero, quanto mentora, planejamento um pilar extremamente importante para aprovação em concurso público. Se você falha em planejar, você planeja falhar. E entender isso, para mim, fez muita diferença na minha vida, porque eu sempre me considerei uma pessoa esforçada e mas pouco disciplinada, por incrível que pareça. Então, essa questão de planejar, de seguir o objetivo, foi uma coisa que eu tive que aprender por meio de ferramentas, por meio de metodologias, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Estou vendo algumas pessoas que já participaram dessa aula lá em 2023. Giovana está aí, Giovana é minha aluna há muito tempo, desde o comecinho, então bem-vinda, Giovana. E vamos lá para a nossa exposição. Nós vamos começar a exposição de hoje fazendo um exercício. Isso é novidade, tá, Giovana? Então, eu gostaria que todo mundo tivesse com papel e caneta na mão. Eu vou mandar essas perguntas para quem não recebeu ainda e vou dar um tempinho para vocês pegarem papel e caneta para realmente ser um exercício prático, tá? Então, vou dar um minutinho aí para vocês se organizarem. Podem anotar no celular, quem quiser. Pronto? Coloquem ok aí no chat. Quem já está a posto, só para eu saber. Todo mundo com papel e caneta para anotar? Digam aí no chat. Ok, ok. Ok, beleza. Então vamos lá. O que você queria e não conseguiu durante esse ano de 2025? Se alguém quiser compartilhar, pode abrir o microfone e falar. Ou colocar no chat. Quais eventos deste ano te marcaram? Vou compartilhar algumas coisas, tá? Não com o objetivo de gerar nenhum tipo de comparação, é mais para estimular mesmo a reflexão e às vezes o que eu posso falar traz alguma luz na mente de vocês. Deixa eu só tirar o som aqui de uma outra aba. Ah,
Aqui. Eu tô um pouquinho gripada, gente, então se eu der uma espirrada, uma fungadinha, vocês, por favor, não se importem. Ah, o que farei diferente no próximo ano? Vou falar sobre alguns eventos que me marcaram esse ano, que foi o financiamento do meu carro, que era uma meta que eu tinha desde 2024, trocar de carro. O carro que eu tinha era um carro só que eu tinha ganhado quando eu fiz 18 anos, da minha família, um carro usado, bem velhinho. E aí, esse ano, depois do concurso, eu consegui financiar um carro bem bacana. Ainda não é o 4x4, que ainda está aqui nas minhas metas, mas, mas já é muita coisa, então estou bem feliz por isso. Um outro evento que me marcou foi ter iniciado a mentoria da forma que ela é hoje, com o cronograma, que era um desafio que eu tinha dificuldade de operacionalizar e agora consegui. Alcançar o marco de 100 alunos também foi importante. Esses eventos me marcaram. E algo que eu farei diferente no próximo ano é colocar a atividade física como uma prioridade. O que isso significa na prática? A gente vai ver aqui durante a aula que não adianta simplesmente colocar uma meta abstrata, precisa trazer concretude. Então, não adianta só falar, vou colocar atividade física como prioridade. E sim, eu vou fazer atividade física 3 vezes na semana, pelo menos da parte da manhã às 6 da manhã. Quais são seus objetivos para o próximo ano? Estão anotando aí, pessoal? Isso é importante. É só um exercício de aquecimento. O que te inspirou e trouxe mais sentido e felicidade? O que me inspirou e trouxe mais sentido e felicidade para mim esse ano foi alcançar mais pessoas por meio da mentoria, pessoas que estudam para a área de controle, aprender sobre virtudes, entender sobre os temperamentos. Isso tudo me inspirou bastante. Quais foram suas maiores conquistas? O que você aprendeu sobre si mesmo? E aí, essa pergunta e a outra, eu vou pedir a vocês para abrirem o microfone ou para falar no chat sobre essas duas perguntas. O que você aprendeu sobre si mesmo ou qual foi o seu maior aprendizado durante esse ano de 2025? Quem quiser pode falar no chat ou abrir o microfone. Hum. Vamos, pessoal, precisa ter vergonha, não. Somos todos amigos aqui. Giovana falou: meu maior aprendizado foi ver que eu tenho disciplina e que consigo enfrentar meus desafios. Muito bacana, Giovana. Isso aí. Anne, sim, nossa, o meu foi perto também. Bacana, Anne. Mais alguém? Ah, eu posso falar também, já que eu não Pode. vou conseguir escrever eles aqui. Eu diria que agora, mais pro final do ano, foi ver que rotina bem definida é uma coisa que, se eu não tiver, vai dificultar bastante a minha vida ou praticamente tornar inviável a minha aprovação, porque antes eu não estava trabalhando, agora eu tô, e era muito fácil cumprir as metas de estudo antes disso.
agora tá sendo mais difícil. Ainda mais querendo colocar atividade física também bastante e tudo mais. Então, é isso, que rotina é o meu maior aliado a partir de agora. E também um pouco mais espiritual foi saber aceitar bem as coisas que eu não consigo, as coisas sobre as quais eu não tenho influência e focar bastante naquelas que eu posso fazer. Ótimo. Muito bacana. Quando a gente tem uma mudança grande de rotina, Thiago, a gente consegue aprender bastante coisa. No seu caso, né, você foi para um trabalho completamente diferente. O Júlio colocou aqui: meu maior aprendizado foi que eu planejo demais e executo de menos. Júlio, a sala vai ser muito importante para você executar o que você planejar. Isso aí muito provavelmente revela falhas no planejamento. Vamos seguindo aqui. Como você lidou com suas emoções? A próxima também, vocês podem colocar aqui no chat. Do que você quer ter orgulho no final de 2026? Então, eu, Helena, quero ter orgulho de ter sido bastante presente com os alunos da mentorias. Se possível, não está dentro do meu controle, mas gostaria de ter alguns aprovados em tribunais de contas, ter relatos de aprovados, conseguir ajudar pessoas na aprovação. Quero ter orgulho de ter uma rotina mais constante de atividade física. E vocês? E também quero ter orgulho de ter lidado melhor com a ansiedade. A Wênia colocou uma coisa muito legal aqui. Eu quero ter orgulho por ter tido muita força e ter estudado o pouquinho que conseguia, mesmo nos dias mais difíceis do luto. Sinto muito pela sua perda, viu, Wênia? Você vai conseguir, se Deus quiser. Quero ter orgulho de executar aquilo que eu planejei em várias áreas no início do ano. Boa, Rafael, gostei. Uhum. Por fim, uma alegria inesperada. Pensem aí, em uma alegria inesperada. Pelo que você se considera grato. E o que você considera felicidade. Então, gente, eu vou, se vocês quiserem tirar uma foto, fazer um print dessas páginas para irem refletindo durante a aula, eu vou passando aqui para a gente não se alongar e logo mais a gente pode voltar se alguém quiser comentar sobre isso depois, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai aprender aqui durante a aula? Como estabelecer metas, como planejar, no que consiste um planejamento anual, trimestral, mensal, semanal, diário, por que você deve estabelecer metas e quais são os desafios ao se estabelecer metas, como definir metas, passo a passo, e ferramentas de apoio, tá? Então, primeiramente, beleza, muita gente fala sobre a importância de planejar, que o planejamento é importante, que você precisa ter metas, mas o que são, de fato, as metas? As metas, elas representam um estado desejado, algo que se gostaria de fazer, algo que se gostaria de alcançar. Só que por que cumprir metas é algo tão complexo? Porque cumprir as metas envolve você tornar o estado desejado em realidade.
correspondendo a um novo patamar de entrega. E é importante entender que metas não são sinônimos de objetivos, tá? Metas são um caminho. Então é aquela coisa, meu objetivo de vida é ser feliz. Beleza, mas como que você vai ser feliz? Meu objetivo é ser concursado, ter estabilidade profissional. A sua meta é como que você vai chegar lá, como que você vai alcançar esse objetivo. Portanto, metas são o caminho. E não é qualquer caminho que serve. Você precisa saber exatamente onde você quer chegar. Isso é muito importante em tempos de blogueiragem, de internet, de influencer. Por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente acaba desejando aquilo que é do outro, não aquilo que é nosso. Quando você tem clareza dos seus objetivos, você entende que não é qualquer meta que serve. A sua meta não precisa ser correr uma maratona só porque está na moda, ou tomar shake porque está todo mundo tomando, emagrecer porque está todo mundo emagrecendo, ficando muito magrinho. A sua meta precisa fazer sentido de acordo com o seu objetivo. Não é qualquer caminho que serve para você. Muitas pessoas aqui são presentes aqui na aula querem passar em um concurso público. Só que a Giovana quer passar em um concurso diferente do Rafael, que quer passar num concurso diferente da Lúcia, diferente do Thiago. Então a gente precisa saber exatamente quais são os nossos objetivos para definir as nossas metas. E a grande diferença entre objetivo e meta é que a meta ela tem uma data. E por que é importante ter uma data, mesmo se tratando da aprovação em concurso público? Porque a meta, ela precisa realmente te estimular. A gente vai ver aqui que a nossa meta, ela não é simplesmente a aprovação em um concurso público. Isso aí é o nosso objetivo, tá? De longo prazo. A meta precisa ser datada porque senão a síndrome do eterno estudante acontece, que é aquele padrão negativo de se deixar tudo para a última hora, ou de achar que a gente está sempre ali no mesmo looping, sem conseguir ver a nossa evolução, ver ali o nosso progresso. As nossas metas, elas guiam decisões pessoais e profissionais. E ter consciência das metas estabelecidas e saber os motivos pelos quais você busca essas metas aumenta o seu senso de propósito na execução dos comportamentos afins. Então, por exemplo, se eu quero terminar o ano de 2026 com a aprovação em 2 cadastros de reserva de tribunais de contas, eu preciso entender que eu devo estudar todos os dias, que eu preciso alcançar uma carga horária de 25 horas semanais líquidas. Aí percebam que não é simplesmente estudar 25 horas semanais líquidas. Eu preciso estudar esse quantitativo para chegar a uma meta a um objetivo que é a minha aprovação em um concurso de Tribunal de Contas. E para entender quais metas, quais objetivos vamos estabelecer para montar o nosso planejamento, é importante você entender que tipo de rotina você quer construir. Não sei se todo mundo aqui está estudando para a área de controle, mas antes de decidir para qual área você vai estudar, você precisa entender qual tipo de rotina você quer construir. Você quer uma rotina de expediente? Você quer uma rotina de plantonista? Você quer uma rotina perto da sua família, longe da sua família? Uma rotina de trabalho em horário comercial, em horário noturno? Como que é a rotina que você almeja construir? Você quer um trabalho de ficar no trecho, que o pessoal chama, em postos de fiscalização, nas estradas, ou você quer uma rotina que você fique quietinho no seu canto, atrás do computador? Você precisa entender, ter uma imagem muito clara de como você se enxerga daqui a 10 anos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Como eu me enxergo daqui a 10 anos? Eu me enxergo tendo um expediente para cumprir, preferencialmente no horário da manhã, e podendo ficar à tarde e à noite, quando possível, com os meus filhos, numa casa grande. Não sei ainda se no Goiás mesmo, pode ser de repente aqui no Espírito Santo, quem sabe,
mas que eu tenha também dias livres à noite para dar aula, para dar mentoria, para fazer outros tipos de trabalho. Então, essa é a vida que eu enxergo daqui a 10 anos, sendo que aos finais de semana eu gostaria de ter tempo para dedicar à família, à igreja, atividades religiosas, tempo de descanso, para passear, ir para cachoeira, fazer trilha, que eu adoro. Então, é muito importante entender quais são os nossos desejos, para ter o cuidado que eu falei, de não espelhar desejos alheios, que são desejos que os outros possuem, não necessariamente você compartilha. E quanto mais todas as áreas da vida se entrelaçarem, mais você vai ter fluidez na execução de comportamentos de longo prazo. O que isso significa, em outras palavras? Significa que se eu pretendo ter uma vida saudável, uma vida em que eu tenho estabilidade financeira, eu tenho saúde, eu tenho bem-estar familiar, eu preciso construir desde já uma rotina que me proporcione englobar e fazer a comunicação de todas essas áreas, tá? Mas tem que ter muito cuidado com isso também, porque a gente não pode cair na falácia de querer cumprir tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente define metas muito genéricas, eu quero melhorar a saúde, eu quero ser mais calma, eu quero passar no concurso, mas eu quero ser mais presente para os meus amigos, eu quero ter roupas mais bonitas, eu quero fazer muitos procedimentos estéticos, eu quero começar a fazer trilha ou andar de bicicleta. A gente acaba aceitando tarefas sem propósito. Então, quem não reflete sobre o planejamento que se propõe, acaba aceitando tarefas sem propósito e colocando muitos pesos desnecessários na sua mochila da escalada. Eu uso bastante essa metáfora da escalada do concurso público, que ela representa o seguinte: quando você vai decidir subir uma montanha, você precisa que cada item que você carrega na sua mochila, no seu equipamento, tem uma função, tem um propósito. Aquilo que simplesmente está lá por estar precisa ser removido, senão vai causar um peso desnecessário e tornar a sua jornada mais árdua, mais extenuante. O que isso significa na nossa vida? Que se a gente olha para a nossa rotina, para a nossa agenda, ou para o nosso dia a dia e percebe naquele sentimento de, nossa, o dia passou e eu não fiz nada, significa que você está com muitas tarefas sem propósito. Quando você está ocupado com coisas demais, tarefas demais, mas vivendo para o outro e não necessariamente para você. Em determinados momentos, você precisa colocar as suas tarefas em primeiro lugar. Por exemplo, há muitas vezes, muitos aqui podem ser pais de família, mães de família, ou pessoas começando o relacionamento, noivas, recém-casados, e vão precisar, em determinado momento, deixar o relacionamento um pouquinho de lado, não passar tanto tempo juntos, tanto tempo em família, em atividades sociais, para se dedicar aos estudos, para alcançar um objetivo maior. Então, pessoal, muito cuidado com a quantidade de tarefas, de esporte diversos. Tem gente que participa de corrida, beach tênis, natação, trekking, golfe, de musculação, que faz um monte de coisa e não precisa de tanto para manter uma rotina saudável, tá? Eu vou falar mais sobre rotina mínima sustentável mais para frente. E o que é interessante perceber também é que a velocidade do mundo é diferente da sua velocidade. Então, o mundo, nesse momento, pode estar desacelerando completamente. Todo mundo em clima de Natal, Ano Novo, Carnaval, daqui a pouco. Mas a sua velocidade de concurseiro em pós-edital ou concurseiro com banca definida precisa ser diferente. Às vezes, a sua família toda já está estável profissionalmente e você está querendo fazer uma transição de carreira. Então, você não pode deixar a velocidade do mundo ditar a sua velocidade com a qual você vai cumprir o teu planejamento e ir atrás dos seus objetivos. Um grande problema, um grande desafio ao se estabelecer metas é a falta de clareza. Quando você não tem clareza daquilo que você pretende conquistar, você acaba tendo baixa motivação.
muitas vezes você tem a certeza de que você quer estudar mais, que você quer ser aprovado, que você quer sair dos 60% de acertos para os 80% de acertos, mas você não sabe como você vai alcançar aquilo. Por isso a clareza é importante. A clareza é importante quando você define algo palpável, utiliza a metodologia SMART para definir as metas, que são metas específicas, mensuráveis, atingíveis ou alcançáveis, realistas e com tempo definido, estabelecidas no tempo. O que isso significa? Significa que nesse mês de janeiro eu vou à academia 3 vezes na semana, no horário de 6 da manhã, ou eu vou estudar todos os dias quando eu chegar do trabalho durante 2 horas, para que eu consiga alcançar a carga horária mínima de 20 horas semanais líquidas, tá? E quando você tem um propósito bem definido, eu até separei esse livro aqui para indicar para vocês, que foi um livro que fez muita diferença na minha vida, é um livro que eu adorei. Chama Propósito, do Sri Pembaba. E ele me ajudou a perceber que quando a gente está ali em busca de um trabalho, de uma nova profissão, de uma nova atividade, muitas vezes é como a gente vai executar o nosso propósito, aquilo para o que a gente nasceu a realizar, para o qual a gente foi chamado a realizar. E quando a gente tem esse propósito bem definido, nós conseguimos priorizar atividades do nosso dia a dia, melhora o nosso foco, energia e também a nossa resiliência a longo prazo para perseguir aquilo que desejamos. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Vamos passar aqui. Então, por que planejar? O planejamento, ele serve para que você consiga avançar de maneira mais consciente em direção aos seus objetivos, tá? E o pensamento prévio sobre as suas metas permite que você se antecipe e evite falhas na execução. Quanto mais planejamento há, maior o seu engajamento na tarefa. Vamos pensar no dia a dia. Como que é mais fácil você estudar? Igual eu falo da mentoria, não sei quantas pessoas aqui participam da mentoria, porque eu não estou conseguindo ver os nomes, tá? Só vendo aqui a apresentação. Mas quanto mais você tem clareza do que você precisa fazer naquele dia, como os alunos têm na mentoria hoje, que é uma série de tarefas ali para cada dia, maior a chance de você engajar. Igual quando você tem na agenda uma série de tarefas que você precisa cumprir. Então, a tendência é você menor, você procrastinar menos naquelas tarefas que você estabeleceu para você naquele dia. E quando há falhas no planejamento, elas são trazidas à consciência. Quem nunca olhou para a agenda e falou, olha, eu planejei isso, mas eu não dei conta. Aí você começa a refletir o que precisa ser modificado naquele planejamento, tá? Por outro lado, quando você cumpre um planejamento, quando você planeja e consegue cumprir, você tem a consciência tranquila e limpa de que você está fazendo o melhor que você pode com as condições que você possui para alcançar os seus objetivos, tá? E quando a gente monta um planejamento, precisamos entender que as prioridades da nossa vida são diversas, são muitas e diversas. Mas a gente precisa colocar, em primeiro lugar, aquilo que é mais importante. Então, se o seu objetivo é ser aprovado em um concurso público de Tribunal de Contas, a sua energia deve se concentrar em larga medida nesse objetivo. Não em, por exemplo, ser um amigo melhor, não em ser não em ser um atleta melhor, por exemplo, não em ganhar, por exemplo. Pode ter muita gente aqui que faz crossfit, que gosta de academia, gosta de corrida. Seu objetivo não precisa ser
o campeão dos torneios de onde você faz esse esporte, se você está tranquilo, se você está fazendo, se você está constante na sua atividade, está saudável, tá? E sobre como planejar agora. Para a gente entender como planejar, precisamos dar um passo atrás. Júlio, essa é especialmente para você. Você disse que planejou demais e executou de menos. Então, vamos entender aqui, dar um passo atrás e entender o que a gente precisa reavaliar. Primeiro, entender que o planejamento, ele parte por uma análise da jornada. Então, como é que a gente começa? A gente pensa, o que funcionou? O que pode melhorar? Quais estratégias eu adotei em 2025 que funcionaram para mim? Então, a gente vai refletir sobre esses pontos, né? O que você fez e deu certo, o que você fez e pode melhorar, o que você deixou de fazer e o que você quer fazer. Não vamos começar o ano seguinte sem olhar para trás. Você não vai começar 2026 do zero. Você vai começar 2026 olhando o que foi bom para você e o que foi ruim para você em 2025. O planejamento de longo prazo é uma lista de desejos e uma lista de melhorias, tendo em vista tudo isso. E quando a gente vai levar essas perguntas em consideração, nós também vamos fazer um mapeamento de atividades, definição de dependências e estimativa de esforço. O que isso significa? Que você vai avaliar o que você precisa fazer, que é esse mapeamento de atividades, que é o seguinte: se eu quero esses objetivos aqui, que podem ser, eu quero ser mais saudável, conseguir ser aprovado no concurso, estudar melhor, quero ter uma vida religiosa melhor, por exemplo, eu vou mapear as minhas atividades. O que significa? Que eu vou precisar estudar todos os dias, 3 horas ao dia, que eu vou precisar ir à academia de 3 a 5 vezes na semana, eu vou à missa todo domingo, eu vou rezar o texto todo dia. E definição de dependências, que significa de quais recursos eu necessito. Se eu preciso estar 3 horas ao dia, eu preciso de um bom planejamento de estudos, né? No caso, de uma mentoria, ou preciso de um curso, eu preciso de um local bom para estudar. Pode ser uma sala de estudos, uma cabine, pode ser uma biblioteca, pode ser, de repente, um computador melhor, porque o seu não está funcionando. Estimativa de esforço. Quanto tempo eu preciso me dedicar a este projeto? Se você está pensando em um concurso de Tribunal de Contas, por exemplo, você muito provavelmente vai estudar durante 2026 inteiro. Então, vai ser um projeto de médio e longo prazo, tá? Entender que nós vamos do planejamento macro para o planejamento micro. Então, a gente começa pelo planejamento anual, de longo prazo. Então, aqui, em 5 anos eu quero, em 1 ano eu quero, em 2 anos eu quero, em 6 meses eu quero. Tá? Anotar tudo isso, deixar as ideias fluírem. Só para mostrar para vocês, eu tenho aqui o meu planner de 2025 e tem diversas metas. Então, aqui, por exemplo, essas metas aqui seriam para 1 ano, 2 anos. É uma folhinha mesmo, eu tirei da agenda para mostrar para vocês. Coloquei aqui trocar de carro, vida religiosa, texto todo dia, tratar alergia, fazer planejamento financeiro, acompanhamento nutricional, gravar aulas para mentoria, conseguir fazer boa parte dessas metas, outras não falei todas, né? E aqui atrás a gente tem o planejamento anual, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, março, junho, e aí varia conforme a realidade de cada um. Então, por exemplo, se você sabe que você vai fazer a prova do TCE Minas Gerais, você sabe que até janeiro, por exemplo, que é quando vai acontecer a prova, final de janeiro, você vai estar envolvido com esse pós-edital. Então, significa que diversas demandas do seu dia a dia, por exemplo, eu preciso renovar minha carteira de motorista, eu preciso ir a dermatologista, eu preciso ver como é que tá meu dentista, fazer uma limpeza.
muito provavelmente você não vai colocar para janeiro, porque você está até o final de janeiro com essa prova. Mas você pode colocar, de repente, para fevereiro, para março. Quando você sabe, por exemplo, que você precisa de ter uma viagem, um tempo de família, você pode planejar para junho, para julho, com férias escolares, com a família, e assim vai variando conforme a realidade de cada um. Se você sabe que você tem que fazer um check-up anual, por exemplo, você pode marcar também para julho, quando passa alguns meses, você tem ali disponibilidade, tá? Vou colocar aqui. Outra coisa que eu acho muito interessante fazer é aqui. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês e aí vocês podem ir anotando à medida que fizer sentido ou não. Então, por exemplo, em 5 anos, né? Comprar uma casa, me planejar para engravidar, ter estabilidade em um tribunal de contas, ali para 2 anos, né? Eu quero conseguir fazer uma viagem internacional, ter a minha casa montadinha, né, meu apartamento com todos os equipamentos, e profissional, automatizar alguns processos dentro da mentoria, ter uma equipe. E aqui eu também coloquei na roda da vida semestral. Separei entre saúde, profissional, financeiro, casamento, espiritualidade, hobbies, amizades e família. Então, por exemplo, saúde. Academia 5 vezes na semana e nutricionista. Eu não consegui cumprir essa meta aqui da academia 5 vezes na semana. Imagino que alguns de vocês, infelizmente, também não tenham conseguido. Normal, que não, sem julgamentos. Então, o que é muito importante a gente fazer agora? Olha, por que eu não consegui? No meu caso, eu tenho clareza de que não consegui, porque o horário estava inadequado. Eu coloquei a academia para o final do dia. Então, se ter uma rotina na academia é uma prioridade para mim, eu vou colocar logo no começo da manhã. Então, vou fazer esse ajuste de 2025 para 2026. Profissional, quero ter meu curso estruturado, conseguir. Financeiro, ter uma planilha financeira, ter um planejamento certinho. Não consegui, mas já marquei com uma consultora financeira, por exemplo. Aqui, espiritualidade, rezar o texto todo dia, confissão mensal e consagração Nossa Senhora. Ainda não consegui a consagração Nossa Senhora, mas estou planejando para o ano que vem. Então, assim, eu já coloco na meta de janeiro, ou, por exemplo, talvez na meta de fevereiro, ir atrás de uma turma de consagração. Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente já agenda para os meses subdivisões onde a gente vai alocar as nossas metas anuais. São só exemplos aqui, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, em um ano, trocar de carro, foi que você se conseguir, começar nutricionista, não consegui, vou melhorar, escolher uma pós-graduação e comecei também, e estar com uma rotina de estudos para o Ministério Público de Contas. Aí eu não consegui, mas vou precisar colocar também, agendar um mês de 2026, porque quando você agenda um mês, você consegue ver ali todos os meses que você não fez aquilo, isso surte muito efeito. Então, prosseguindo aqui, pessoal, só desses exemplos para conseguirem visualizar melhor o passo a passo, para a gente dar esse passo para trás e olhar. Reflita sobre o objetivo que deseja alcançar. Mapeie cada detalhe para este objetivo. Considere os riscos atrelados a este objetivo. Divida seu objetivo em metas e atividades que possam ser executadas em um ano. Lembrando sempre que um ano corresponde a 4 trimestres, né? 12 meses, muitas semanas e 365 dias. Então, a gente tem que pegar esse ano, dividir janeiro, fevereiro, março. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas
no final, que eu vou disponibilizar para vocês, para conseguirem anotar certinho esse planejamento anual, mas sempre entender como vamos alocar as metas em cada mês. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acredito que vai ser o caso da maior parte de vocês. O objetivo: ser aprovada no cadastro de reserva de dois tribunais de contas até o final de 2026. Vale relembrar que isso aqui seria uma meta forçada. O que é uma meta forçada? É uma meta ousada, uma meta que você pensa, nossa, eu ficaria muito, 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 muito feliz se eu conseguisse alcançar essa meta. Ser aprovada em dois tribunais de contas até o final de 2026. Eu fiz essa meta aqui porque era a meta que eu tinha em 2024. Eu não consegui ser aprovada em dois tribunais de contas, né, ali em 2024, mas consegui ser aprovada e nomeada em um. Então tá tudo bem, foi uma meta ousada que a gente colocou para cima mesmo. Submetas, metas específicas. Seguir um planejamento de pré-edital, controle experiente. Na época estava meio seco de edital. Fazer simulados quinzenais da FGV. Fazer provas de tribunais de contas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Finalizar pós-graduação. Aí, gente, lembra que eu falei que é preciso entender os riscos e as limitações de cada atividade? Eu coloquei aqui como uma diretriz para conseguir alcançar essa meta, na época, orientar apenas 2 alunos na semana, que eu fazia reunião de vídeo individual com os alunos, então eu tive que colocar essa limitação. Então, pensem aí nas limitações da vida de vocês que vocês precisam colocar para não prejudicar os outros objetivos. Coloquei aqui também. Voltar para o UNIC era o nome da salinha de estudos que eu estudava, para estudar depois do trabalho, no dia que não tiver orientação de estudo. E aqui subdividir no primeiro trimestre. Seguir planejamento, sem atrasos, terminar aulas após a graduação, e aí eu fiz um planejamento, como se fosse um cronogramazinho de aulas que eu tinha que cumprir, uma discursiva por semana, um simulado da FGV a cada 15 dias. Segundo trimestre, aí eu programei que teria saído um planejamento de pós-edital para o Tribunal de Contas, finalizar o TCC, aproveitar para viajar um feriado. Por que coloquei viajar em um feriado? Porque a partir de um autoconhecimento, eu consegui entender que se eu ficasse simplesmente em modo turbo o ano inteiro, provavelmente iria pifar. Então, precisei manter uma rotina considerando os riscos, uma rotina de descompressão, que era viajar, por exemplo, em um feriado. Viajar não era nada internacional, não, pessoal. Era uma viagemzinha ali, a 4 horas de Vitória, e ele passar um final de semana na Serra e voltar, para conseguir ter um momento de descanso mesmo, desconexão, para conseguir me manter firme em direção ao objetivo. Então, por exemplo, uma ideia. Terceiro trimestre. Se você já sabe que o edital do TCR Rio Grande do Norte, do TCE Santa Catarina, por exemplo, vai ter passado depois do terceiro trimestre de 2026, lá para junho, por exemplo, que talvez essa prova já tenha acontecido, muito provavelmente, você já pode colocar como meta para o segundo semestre você voltar para um planejamento de pré-edital para a área de tribunais de contas. Aqui, pessoal, coloquei uma representação um pouco mais visual, né? Então, nossa meta anual: ser aprovado em 2 tribunais de contas no cadastro de reserva. Trimestral: seguir um planejamento de pré-edital ou pós-edital, para quem está em pós-edital, não ter atrasos, fazer uma discussão por semana, conseguir ter ali 25 horas a 30 horas semanais de estudo. E aqui, por exemplo, estudar 25 a 30 horas semanais, uma discursiva por semana, e aí traçando um paralelo com a área da saúde, que seria melhorar a alimentação e composição corporal. Qual seria uma boa submeta? Contratar um acompanhamento nutricional, ou estar fazendo crossfit 3 vezes na semana no mínimo.
indicadores, que a gente chama de como se fosse elementos que podemos traquear se aquela meta está sendo cumprida ou não. Meditação, 5 minutos ao dia, caminhadas quinzenais. E aqui, uma vez que a gente define as metas, a gente monta o planejamento para executá-las. Então, igual eu mostrei para vocês, um ano, né, 12 meses, de janeiro a dezembro. Então, o primeiro trimestre, a gente programa de janeiro a março. Então, todo mundo pensa aí e reflete. O que eu quero alcançar até março do ano que vem? Vai notando aí. Eu vou compartilhar o material com vocês depois, tá? Depois, o que eu quero conseguir executar de abril a junho, de setembro a novembro e de dezembro a fevereiro. Aí, quando chegar em janeiro, por exemplo, dessa semana para a semana que vem, você já pode planejar o mês de janeiro, o que você vai querer executar em janeiro. Aí vai dar a primeira semana de janeiro. O que você vai fazer? Semanalmente, você vai usar alguma ferramenta que a gente vai mostrar, um planner, uma Google Agenda, um Notion da vida, ou até mesmo um caderno. Eu gosto muito desses planners físicos. Eu tenho esse aqui, e ele tem a visão da semana. Vou mostrar para vocês como é que é. Tem a visão da semana, a visão do mês. Para cada mês, a gente tem objetivos e metas do mês. E aqui um calendáriozinho normal, visualização do calendário normal para anotar. É a visualização diária também. O que eu tinha no ano passado, ele era uma visualização da semana. Eu vou mandar foto também depois. Mas aí, o que é importante? Cada semana, você na sexta-feira daquela semana, por exemplo, essa sexta-feira agora, você vai analisar como foi a sua semana de segunda a sexta. Por que isso é importante e não fazer no domingo? Porque quando você faz essa revisão do seu planejamento semanal na sexta-feira, você consegue observar o que você conseguiu cumprir, o que você não conseguiu cumprir, quais são as necessidades de remanejamento. Então, se você faz, por exemplo, às vezes numa sexta-feira à noite, o concurseiro gosta de estudar sexta-feira à noite, né? Você analisa o que você precisa mudar para a semana seguinte. E você não empurra com a barriga, não fica com aquela sensação de depressão de domingo, que você não consegue, você fica com medo da semana que se aproxima. Então, quando você termina o domingo já sabendo que a sua semana seguinte está toda planejada, é muito melhor. E por que é importante ter esse planejamento dividido em 12 meses? Porque em 12 meses, muita coisa pode mudar. E por isso mesmo que o planejamento por semestre e trimestre ajuda como oportunidades para você fazer revisões programadas daquelas metas, analisar o seu progresso, analisar se as metas continuam pertinentes, porque muitas vezes nós estabelecemos metas, você pode acabar estabelecendo uma meta que não faça mais sentido para o seu momento de vida. E tá tudo bem. E avaliar se existe alguma necessidade de ajustar aquele planejamento. Aí, pessoal, o que eu recomendo desde já, desde agora? Deixa eu ver se eu coloquei aqui ó, as datas. Não. Vou mandar para vocês um material escrito completo, tá? Uma aula privada de cada um. Mas, o que eu gosto de fazer sempre, todos os anos, eu recomendo que façam. 29 e 30 de dezembro, nós vamos fazer a revisão e o planejamento anual. Então, vai dar dia 29 de dezembro agora, você vai pegar a sua agenda, ou vai pegar as ferramentas que eu vou disponibilizar e vai refletir esse planejamento anual. Vai revisar como é que foi o ano de 2025, conforme as perguntas que apresentamos, e fazer o planejamento de 2026. Ah, Helena, por que 2 dias? Porque 2 dias você vai maturando as ideias, você dorme, vai refletindo, você pode descansar e vai refletir sobre aquilo que foi planejado. Depois, de janeiro, dia 2 de janeiro, você senta e planeja o mês de janeiro, especificamente. Então, você fez o planejamento anual.
separando o que você quer fazer mais ou menos em cada mês. Só que em janeiro você vai sentar e vai lembrar, poxa, janeiro eu tenho dentista marcado tal dia, eu tenho tal prova, eu tenho tal inscrição daquele concurso, eu tenho que renovar determinada assinatura, eu tenho que... várias coisas que você tem que fazer. Então você vai colocar tudo isso numa listinha das coisas que você precisa fazer em janeiro. E aí, na primeira semana de janeiro, você vai escolher daquela lista que você tem de muitas coisas, muitas tarefas, o que você vai escolher fazer naquela primeira semana de janeiro. Pode ser que você não consiga fazer quase nada, porque você está de férias, está na sua casa de praia, enfim, normal. Depois, durante janeiro, todas as sextas-feiras, você vai levar 30 minutos para avaliar como foi a semana, aquilo que você conseguiu cumprir, aquilo que você não conseguiu cumprir. E vai planejar a semana seguinte, colocando, repetindo aquilo que você não conseguiu, ou seja, ou mudando a estratégia. Porque repetir, se você, por exemplo, se você marcou, se você anotou que você vai, por exemplo, terminar o módulo 1 da sua pós-graduação, você vai colocar lá de novo, terminar o módulo 1. Mas aí você vai refletir estratégia. Por que eu não terminei? Ah, porque eu não coloquei que todo dia, assim que eu chegasse do trabalho, eu ia fazer, eu ia destinar meia hora para assistir as aulas da pós-graduação, para fazer os exercícios da pós-graduação, por exemplo. Então, muitas vezes também acontece isso. Você coloca uma meta para aquela semana, uma tarefa para aquela semana, mas acaba não concretizando porque aquela tarefa não foi agendada. Então, o que eu gosto de fazer? Muitas vezes eu concentro a maior parte das tarefas na segunda. Aí, muitas vezes eu coloco muita coisa para fazer na segunda, e se eu, por algum motivo eu não conseguir, eu tenho terça, quarta, quinta, sexta para tentar de novo. Ou eu vou fragmentando em atividades, porque existem atividades que precisam ser feitas todos os dias, por exemplo, rezar o texto para mim é algo que precisa ser feito todo dia. Tem aquela leiturinha do livro que vocês gostam de manhã, é todo dia também. CrossFit, idealmente todos os dias. Mas por algum motivo, por exemplo, tenho algum médico, ou fiz algum procedimento, não posso ir para o CrossFit, eu já programo que aquele dia eu não vou. Então, se eu tenho certinho os dias que eu vou fazer aquela tarefa, os dias que eu não vou, fica muito mais fácil de cumprir. Se eu tenho, por exemplo, aula com vocês, eu coloco o dia da aula, alguma entrega que precisa passar para algum colaborador, mesma coisa, alguma reunião no Tribunal de Contas, mesma coisa, tudo agendado. Por isso é importante ter a visualização do mês certinho em calendário para anotar semanalmente aqui as tarefas daquela semana que estão previstas no planejamento do mês. Então, como é que fica na prática? Na última sexta-feira do mês, por exemplo, que seria sexta-feira agora de dezembro, a gente, de cada mês, né, no caso, a última sexta-feira de janeiro, você planeja o mês seguinte, então na última sexta-feira de janeiro você planeja fevereiro, e gasta um tempo maior, às vezes uma hora, porque aí exige uma reflexão um pouquinho mais profunda, mas toda semana, toda última sexta-feira, você leva ali 30 minutos para organizar a sua tarefa da semana seguinte. É normal que até você pegar o jeito e entender qual ferramenta funciona melhor para você, leve mais tempo. Pode ser que no início você, por exemplo, escolha uma agenda física, mas com o tempo você entenda que Google Agenda funciona melhor para você, ou com o sistema Notion funciona melhor para você, e aí você vai avaliando. E vice-versa. Também tem gente que começa com agenda online e depois muda para agenda física, foi meu caso. Até o dia que eu me adaptei à agenda física, entendi que o físico era melhor para mim. Eu tenho algumas marcas de planner para recomendar. Não tenho cupom de desconto ainda, mas posso garantir a qualidade e a funcionalidade. Eu quero saber aqui quem ainda não tem uma agenda. Pode falar aqui, sem vergonha, gente. Júlio,
e Lorena. E Rafael. Tá. Rafael, Júlio e Lorena. Confio na minha memória demais. A nossa memória, ela é boa, só que ela é falha. Principalmente considerando que a gente demanda muito dela para executar diversas tarefas no dia a dia. Só que qual é o problema? Principalmente para vocês que estão estudando para concurso público. Quando a gente sobrecarrega a nossa capacidade executiva, funcional, para anotando, lembrando de datas, a gente acaba gastando, sobrecarregando uma energia que a gente poderia direcionar para descansar de verdade. E aí a sensação que dá é que a gente está sempre ansioso, sempre correndo, sempre com pressa, sempre desorganizado. Então a gente sempre se sente ruim, a gente sempre sente que está aquém da nossa capacidade, sempre fica, nossa, tem que melhorar isso. Então, quando você tem uma agenda, você consegue usar toda essa energia vital para outras demandas. Então, vou falar para vocês os problemas de não ter uma agenda. Primeiro, você vai esquecer os seus compromissos. E quando você não é dono do seu tempo, outra pessoa vira. Sinto informar. Mas outras pessoas vão agendar compromissos com você sem você poder se organizar com antecedência. Você tem que ser dono do seu tempo. Se você não agendar tarefas, a tendência é que você procrastine mais e você não gasta, você acaba gastando energia mental, a vital, a capacidade mental que eu disse antes, para ficar lembrando dos próprios compromissos. E você tem dificuldade de falar não. Quando você tem a sua semana muito bem estruturada, você escolhe quando você quer ceder o teu tempo precioso, que é destinado às suas atividades, para outras pessoas, para outros compromissos. Então, você entende que você vai marcar determinada atividade de lazer ou com outra pessoa que queira ali um pouquinho do seu tempo, quando for conveniente e quando não for atrapalhar os seus compromissos já agendados para suas atividades principais, que estão ali diretamente conectadas com suas metas. Quando você já tem um planejamento, uma rotina bem estruturada, você entende a importância de cada tarefa que está ali. E você, para alcançar os seus objetivos. Então, você consegue dizer não, ou você consegue falar, não posso, pode ser outro dia, pode ser tal data, pode ser semana que vem, com facilidade, porque você entende que agendar algo não planejado ali na sua semana, que não se alinha com o teu propósito, ou que não te traz nenhum benefício, é muito ruim, que você precisa ter um descanso ali planejado. Do contrário, você vai se sentir sempre sobrecarregado, engolido pelas tarefas e engolido pela agenda dos outros, não pela sua. Eu não estou falando aqui para todo mundo ser antissocial, para todo mundo viver numa caverna. Não é isso, mas é escolher quando você vai deixar o ambiente externo te influenciar. Claro que emergências existem, infortúnios, às vezes é um luto, uma pessoa que falece, não tem como a gente planejar algumas coisas, claro. É alguém que precisa da nossa ajuda, não tô falando pra gente negar a ajuda, não é isso. É simplesmente quando alguém fala assim, nossa, tô com saudade de você, vamos se ver amanhã? Você fala, nossa, amanhã eu planejei estudar o dia todo, depois à noite fazer a aula da pós, mas eu posso sair no sábado com você à tarde, que é o dia justamente que na sua rotina você planeja não estudar. Ou eu posso sair para comer um hambúrguer com você depois da missa, no domingo. O que você acha? Que é um tempo que naturalmente na tua rotina você sabe que você não vai estudar. Então fica fácil encaixar alguma coisa ali. Agora, quando você não tem minimamente horários pré-definidos, você vive na bagunça. Você acaba refém da conveniência dos outros e não da sua, tá? E vale dizer que muitas vezes os outros já têm uma vida garantida, você talvez ainda não. E lembrar disso é importante, tá, gente? Mesmo depois do concurso, porque a vida não se resolve toda quando você passa em um concurso, tá? Beleza? Convenci vocês a amanhã comprarem uma agenda na papelaria. E, gente, não precisa ser claro, não precisa ser caro. Tem agenda ali que custa R$ 15 na papelaria. E para começar,
com o hábito, recomendo que comprem agenda datada. Não gosto da agenda sem data, não. Porque senão você fica solto. Eu, pelo menos, das vezes que comprei agenda sem data, não gostei. Achei que ficou solto demais e acabei não usando. Deixa eu mostrar para vocês aqui as ferramentas que eu fiz, que eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Até aqui tudo bem, galera? Alguma pergunta? Algum comentário? Já vou olhar o chat. Tudo certo, pessoal? Deem um sinal aí no chat, por favor. No material que eu vou enviar para vocês, tem um tutorial de como usar o Google Agenda também, para quem é mais tecnológico. E tem também alguns exemplos de planilha, alguns exemplos de como era a minha agenda, tá? Vou mostrar aqui para vocês a ferramenta que eu adaptei. Eu vou enviar para quem precisar, que é esse planejamento de longo prazo, né? Uma vida com propósitos. Olhe para o seu futuro e antecipe suas conquistas no pensamento. Anote tudo que quer realizar, criar e transformar em sua vida. Então, aqui a gente vai trabalhar justamente o que Henry Ford falava. Se você pensa que você pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque nossa mente não consegue distinguir aquilo que é a realidade do que é a imaginação. O primeiro passo para construir uma vida boa é ter um bom imaginário. Sabe aquela história de que o paladar não retrocede? É justamente porque se você não consegue sequer imaginar aquilo que você pretende conquistar, aquilo que você quer alcançar, você não tem referência nenhuma para ter gás para lutar por aquilo. Você precisa conhecer o que é bom, para então ter energia, disposição e detalhes para conseguir imaginar e conquistar. Então, aqui, em 5 anos eu quero, aí que vocês podem anotar. Em 2 anos eu quero. Podem realmente imprimir e colocar dentro de um caderno que visualize com mais frequência, ou na mesa de estudos, dentro do armário, no espelho, até os 6 meses. E aqui vamos trabalhar também os principais projetos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, um projeto de longo prazo, ser auditor de controle externo, por exemplo, ou ter uma casa quitada, né? Longo prazo, passo a passo para chegar lá. Então, primeiro, passar em um concurso público, conseguir economizar, não sei, R$ 1.000 ao mês, colocando aqui os objetivos. Médio prazo, por exemplo, conseguir ser aprovado em 2 tribunais de contas como auditor. Passo a passo para chegar lá. Primeiro, fazer 5 provas ao ano, fazer 4 provas ao ano de tribunais de contas, conseguir estudar 25 horas semanais, fazer um simulado a cada 15 dias, contratar uma mentoria, por exemplo. Curto prazo, estudar 2 horas ao dia, todos os dias de segunda a sexta. Estudar todo sábado de manhã. Conseguir completar as disciplinas de direito administrativo, direito financeiro até maio de... Até, não sei, até junho de 2026, por exemplo. Tá? Só exemplos aqui, pessoal. E aqui o que eu falei sobre o planejamento anual, de você olhar para tudo que você quer conquistar naquele ano, quando você coloca os objetivos de 1 ano, em 6 meses,
você separa os meses, pensando em o que você vai querer resolver, em cada mês. Então, maio, junho, julho. Então, por exemplo, maio, pessoal, é meu aniversário. Então, geralmente, eu gosto de fazer uma coisinha diferente. Eu gosto de repente, alugar um chalé ali em Pirinópolis, ou aqui no Espírito Santo, se eu estiver aqui ali na região montanhosa. Então, vou colocar meu aniversário, por exemplo. Aqui, como eu tô fora do estado, meu estado de origem, muito provavelmente eu vou ter que decidir quais meses eu vou para Vitória, quais eu não vou. Por exemplo, se você já sabe que vai fazer uma prova em fevereiro, né, pessoal aí ou, por exemplo, às vezes em abril, maio, pessoal da Alego, da Alerj, pessoal do concurso público unificado de Pernambuco, já anota aí as datas das provas e vai colocando. À medida que forem saindo os editais, você vai anotando aí as datas da prova para você não perder de vista o que você precisa enfrentar a cada mês. Beleza? Vou voltar aqui para os nossos slides. E aí, pessoal, a gente pode ter as melhores ferramentas que for, que se a gente não tiver um propósito muito claro, nós não vamos nos manter firmes no processo. Então, aqui eu trouxe duas ideias, que são as ideias do. Trouxe duas ideias, que são as ideias do Ikigai e a ideia do círculo dourado. O Ikigai é uma filosofia japonesa que ajuda a conectar aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo pelo qual você pode ser pago. Não necessariamente você vai estudar para concurso pensando no seu Ikigai, mas é bom que você pense. Porque se você gosta, por exemplo, se o mundo precisa de pessoas competentes no serviço público que trabalhem com direito administrativo, direito financeiro, controle externo, você pode ser o gestor. Agora, se você prefere, por exemplo, trabalhar mais com pessoas, trabalhar pensando em trabalhar dialogando, trabalhar julgando, um processo às vezes mais analítico, enfim, você pode pensar em diferentes profissões, tá? E encontrar a interseção entre a sua paixão, vocação, missão, profissão, é o seu Ikigai. Então, para mim, Helena, hoje o meu Ikigai está muito mais relacionado a isso aqui que a gente está fazendo, que é a mentoria, é conectar com pessoas, mas eu entendi que para eu chegar também a essa posição, eu precisava entender também aquilo que eu era boa, então que eu tinha facilidade, a minha formação, que é direito, e foi assim que eu uni tudo isso. Porque, por exemplo, se eu fosse só pela questão de estar ali com pessoas, eu poderia ser psicólogo, mas eu não tenho formação para isso. Então é interessante pensar. E a ideia do círculo dourado, que é o seguinte: você vai unir o seu porquê, como e o quê. Por quê? É a sua motivação principal. Então, se você quer ser auditor de controle externo, por que você quer ser auditor de controle externo? É o desejo de estabilidade? É o desejo de contribuir para a sociedade? É de alcançar um sonho? Por isso, pense no seu porquê. Agora, como você vai alcançar esse porquê? Qual vai ser a sua metodologia de estudo? Como você vai fazer seu planejamento de estudo? Como você vai se organizar? Você vai parar de trabalhar? Você vai tirar férias do trabalho? Você vai tirar uma licença não remunerada? Você vai reduzir a sua carga horária? Você vai. Ou às vezes o oposto, você vai às vezes assumir uma outra função, você vai, não sei, contratar uma pessoa para te ajudar em casa, enfim, todas as ações que você vai tomar para tornar aquele objetivo, aquele porquê possível, tá? E o que é o que exatamente você vai fazer? Que é a sua rotina diária, os estudos, os simulados, as provas que você vai prestar. Aí aqui no material que eu vou mandar para vocês tem certinho. Aí aqui eu vou trabalhar melhor a ideia do porquê, né? Tentem responder mentalmente ou anotem onde vocês estão anotando. Imaginem a aprovação como um projeto. A gente vai trabalhar mais essa ideia do Círculo Dourado, do Simon Sinek. Tem uma palestra que ele dá também, eu posso mandar aqui, e é um livro, né, que é como eu justamente começo pelo porquê. Qual que é a razão pela qual você quer iniciar esse projeto de estudos? Iniciar ou permanecer nesse projeto de estudos?
Existe alguma experiência pessoal, alguma dor, alguma frustração, satisfação ou missão que faça você agir em busca desse processo, desse projeto? O que você quer alcançar com esse projeto? O que faz o seu projeto ser diferente dos outros? É uma ideia validada que você já colocou em prática, já está obtendo resultados, ou é apenas um sonho, apenas uma vontade? Você pode desenhar o caminho do seu projeto? E para quem não consegue ainda desenhar o seu caminho, o seu projeto, você é auditor, você precisa pensar o seguinte: eu vou fazer várias provas, eu vou fazer a prova do TCE Santa Catarina, do TCE Rio Grande do Norte, TCE Minas Gerais, do TCE Maranhão, vou fazer todas as provas, e algumas delas talvez eu seja classificado apenas no objetivo, não tenha a discursiva corrigida, mas talvez na próxima eu tenha a discursiva corrigida, na próxima talvez eu fique no cadastro de reserva, até que eu alcance a aprovação nas vagas imediatas. E depois vou ser nomeado e entrar em exercício como auditor de controle externo. Então, percebam que existe, sim, uma linha que pode ser desenhada até a aprovação. E o que? Sobre o que é esse projeto, né? Para que ele serve da sua vida. E eu gosto muito de trabalhar a ideia da desconstrução do porquê ideal. Você torna o abstrato concreto e você ancora a sua motivação. Você traz ali concretude aos seus motivos para as suas ações. O seu porquê, ele não precisa ser um ideal grandioso, algo muito abstrato, como tornar o mundo um lugar melhor. Por quê? Porque você vai tornar o mundo um lugar melhor, você vai ajudar a sociedade, vai realizar ideais por meio da concretização também de objetivos pessoais. Muitas vezes, a força mais poderosa vem das razões pessoais e mais detalhadas. Sabe aquela frustração que você tem todo dia porque você precisa pegar um Uber, porque você precisa pegar um ônibus, porque você às vezes mora num lugar mais humilde, num bairro mais afastado, e você não vê a hora de você conseguir mudar essa realidade, ou que você consiga chegar numa loja com seu filho, comprar o que você quiser, que você possa proporcionar bons momentos para sua família, não precisar todo mundo dividir a sua conta. Isso não se move, gente. Não é nada vergonhoso admitir isso. E você precisa se lembrar desses motivos todos os dias. Então, aqui eu coloquei para vocês uma foto de uma ficha que eu tinha anotada certinha. Dá um zoom aqui, ó. Por que eu queria passar em um tribunal de contas? Porque eu queria ter mais momentos com a minha família. Eu queria trabalhar 6 horas e ganhar 18 mil reais. Eu queria ter os meus gastos, que eu ainda não tinha. Hoje eu tenho, graças a Deus, graças ao concurso, graças a ter tido bastante clareza e falar, não, eu quero ser auditora, quando eu for auditora, eu vou dotar os meus gastos. Meu apartamento, na época eu achava que ia ser aqui em Vitória, acabou não sendo. Meu apartamento perto da praia, ter uma casa de campo, ter um carro 4x4, poder fazer um mestrado, doutorado. E aqui eu colocava, vou passar, vou passar. Poder viajar todo ano. Algumas dessas coisas eu já consegui concretizar, outras ainda não. E ter a visualização. Tem muita gente que gosta desses quadros dos sonhos, fazem colagem e montam num painel de estudos, ou colocam como plano de fundo do celular, do computador. Eu acho bem bacana. Aqui eu vou passar um pouquinho. E, pessoal, para a gente conseguir concretizar tudo isso, a gente precisa também ter a seguinte percepção de se recompensar pelo processo. Porque se a gente focar só no resultado final, lá na frente, vou ser auditor, vou ter minha casa, vou ter minha família, vai estar tudo resolvido, a gente mira muitas vezes em recompensas que levam tempo para acontecer. Então, a gente tem que adotar formas de conseguir ter micro-recompensas e micrometas ali durante o caminho. Porque o nosso cérebro está programado ele não consegue se estimular por recompensas que demoram muito tempo, como meses. Então, a ideia aqui é a gente celebrar o progresso diário. Então, você colocar, por exemplo, se sua meta
é conseguir estudar 30 horas semanais, como uma coisa que você consegue todas as semanas, o que pode ser uma meta boa, por exemplo, para janeiro, se você não consegue estudar ainda 6 horas semanais? Você se lembrar que você estudou durante uma semana 3 horas todos os dias. E se recompensar por isso. Beleza? E aí, quando a gente coloca nesse processo de entender como colocar metas segmentadas durante o processo, até a aprovação, a gente trabalha ali a autogestão, que é uma jornada diária para você pavimentar o caminho em direção à realização das suas metas. E aí a gente se depara com a seguinte pergunta: todos têm as mesmas 24 horas no dia, porque alguns são mais produtivos do que os outros? A resposta está justamente na capacidade de autogestão. E aí, o que a autogestão significa é justamente a capacidade de guiar os seus próprios caminhos, reconhecendo aquilo que é necessário para alcançar uma meta. E essa capacidade, ela inclui a sua capacidade de você lidar da melhor forma possível com adversidades e imprevistos, inclusive desânimo, frustração, falta de motivação, tá? E aqui, gente, aqui a gente pode observar, são dois modelos diferentes, a evolução Kaizen e a evolução Kaikaku. A evolução Kaizen, a gente percebe que ela trabalha numa ideia de progresso diário. Então, todo dia, você se esforça um pouquinho e muda o seu patamar, a sua capacidade de entrega. Já a Revolução Kaikaku, que é quando você tenta mudar tudo de uma vez, você chega a conseguir entregar um pouco menos até aqui, assim. Então, existe uma queda na sua capacidade e depois você tem um grande avanço. Já na Revolução Kaizen, você vai melhorando um pouco por vez, tá? Muitas pessoas, então, o que eu recomendo? Não tentar fazer todas as adaptações de uma vez. Não tentar mudar toda a sua rotina completamente de um ano para o outro. Vai aos poucos, tá? E muito cuidado com os ciclos viciosos. Muita gente fala, eu não sou organizado porque me falta tempo. Aí você acaba com pouco tempo porque você acaba com menos tempo ainda em razão da tua falta de planejamento. A falta de clareza, ela leva ao desperdício de energia e à falta de tempo, tá? E para a gente trabalhar, para fechar a ideia da autogestão, a gente começa a entender que para ter uma boa autogestão, a gente tem que ter uma boa rotina. O que significa a palavra rotina? Na origem da palavra rotina, ela significa rota costumeira de ação. A rotina, ela tem muito mais a ver com uma sequência de hábitos, uma sequência de passos, como se fosse um jogo de Lego, que você vai encaixar cada passo em outro, do que diversos horários soltos ali do seu dia, 10 horas faço tal coisa, 10, 11 eu faço tal outra coisa. Ela quer dizer um sistema de rota que você vai seguir ali na maioria dos dias, tá? É um curso costumeiro de ação entre aquilo que você quer fazer e o que você precisa fazer. Ter rotina é importante. Então, sempre que eu assim converso com uma pessoa nova sobre a rotina de estudo dela, eu pergunto: você tem um horário fixo de estudo? Ter um horário fixo de estudo se relaciona muito mais a uma sequência, um passo a passo que é seguido, do que um horário, por exemplo, fixo, 10 horas da manhã. Por que eu digo isso? Porque é muito mais interessante para mim saber se a pessoa ela estuda logo que ela acorda, toma café, toma banho, estuda, e vai trabalhar depois, ou se ela estuda assim, sempre que ela chega do trabalho. Porque aí fica no automático, quando você já tem esse hábito consolidado. Você automatiza esse comportamento e você reduz a necessidade de você ficar tomando decisões o tempo todo. Em vez de você simplesmente acordar e pensar, quando que eu vou estudar hoje? Que horas que eu vou estudar? Nossa, eu tenho uma meta de 2 horas. Quando que eu vou conseguir cumprir essa meta? Você automatiza.
Você já tá ali no gatilho, tá? E aí você tem menos ansiedade para saber exatamente aquilo que precisa ser feito. Quando você reduz a necessidade de tomar decisões, você tem mais energia disponível para pensar, para estudar, para refletir, até mesmo para descansar, tá? E aqui a gente trabalha o mapeamento de atividades. Então, passo a passo para montar a sua rotina. O Júlio, o Rafael, a Lorena vão pegar as agendas, vão amanhã comprar na papelaria as agendas e vão mapear as atividades. Então, antes de você colocar na agenda, vocês vão mapear as atividades. Tá, que eu preciso fazer todo dia. Eu preciso estudar lá as metas da mentoria, você me controle para ser auditor ano que vem. Eu preciso ir à academia, eu preciso tomar meus remédios, eu preciso fazer minha pós-graduação, todas as coisas que vocês precisam, né? Então você vai incluir tanto os comportamentos que você já faz ali no seu dia a dia, que você quer manter, e outros comportamentos que você quer executar, beleza? Então todo mundo vai pensar, fazer um inventário de atividades. E você vai. O que você vai pensar ali ao montar essa rotina? Você vai pensar o seu pico de disposição natural, o seu ambiente externo e atividades sensíveis ao tempo, né? Então você vai pensar, olha, eu sou mais produtivo na parte da manhã, ou eu sou mais produtivo no final do dia. Aí, se você é mais produtivo de manhã, talvez seja interessante colocar o estudo logo como a primeira atividade do dia. Já se você é mais produtivo no final, talvez seja interessante colocar o estudo depois do trabalho, se você não chegar muito cansado. Aí, e também o ambiente externo. Então, eu, Helena, por exemplo, se a sua casa ela começa a ficar mais ativa depois das 8 da manhã, e você trabalha, por exemplo, entre as 9, algo que você pode considerar fazer é estudar de 5 às 8, todo dia de manhã, aproveitando o período silencioso da sua casa. Agora, se isso não for possível, você pode fazer alterações na rotina. Contratar uma cabine de estudos, né? E constatar essas janelas de produtividade e improdutividade. E se você tiver que agendar alguma tarefa sensível ao tempo, que isso significa uma tarefa que não depende de você, que é o seu horário de trabalho, o seu horário que você às vezes quer marcar um médico, uma atividade física, um esporte, uma terapia, que você escolha um período que não seja o seu período que você está mais disposto para estudar. Beleza? E é importante entender também o que é uma rotina mínima sustentável, que é exatamente aquele conjunto de tarefas que você precisa manter para você não pirar em pós-edital. Aí eu coloquei aqui, né, na minha época, a minha rotina mínima sustentável. CrossFit à noite, que era o período que eu não rendia tanto nos estudos, 8 horas líquidas de estudo, né? Que eu não trabalhava, só estudava nessa época, e dormia um pouquinho à tarde no domingo. Era o meu norte, assim. E a missa todo domingo também. E no pós-edital, como eu falei mais cedo, você adia todas as atividades que não agregam a esse processo de estudar para concurso. Você deixa todas as atividades em segundo plano para quando o pós-edital passar, você conseguir resolver tudo aquilo, tá? Quais são os protocolos diários que nós vamos trabalhar para manter essa rotina, esse planejamento? 5 a 10 minutos no início do dia para anotar tudo que precisa ser feito naquele dia, para você começar um ciclo de produtividade. Relembrar os seus propósitos todos os dias, que é você ter clareza diária que você está estudando para concurso, né? Por que você está fazendo todas aquelas atividades. E 5 a 10 minutos no final do dia para você analisar tudo que foi feito e ficar feliz, porque você cumpriu muita coisa, graças a Deus, e também analisar aquilo que ficou pendente. Aí você vai transicionar entre um ciclo produtivo para um ciclo de descanso. Pessoal, já finalizando, já caminhando aqui para o final da aula, nossos últimos 2 tópicos serão sobre a realidade do mundo VUCA
E o protocolo de emergência, tá? Realidade do mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? É o mundo que a gente vive hoje. É um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo. Então, a gente tem diversas tarefas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não tem o controle e a gente precisa se adaptar a essas rotinas, tá? Essas incertezas, essa ambiguidade. A gente precisa ser o mar de certeza diante de um mundo ambíguo, volátil e incerto. E o protocolo de emergência. Então, sabe quando aquelas coisas, as coisas desandam tanto que você precisa ter uma forma de conseguir voltar ao eixo? E aí você vai aplicar justamente o protocolo de emergência. Quando que essa rotina se quebra? Depois de viagens, feriados, um período de doença, e você, ou às vezes um emprego novo, que você muda de trabalho. E isso acontece, é muito normal isso acontecer. O segredo é você trabalhar formas de reduzir o dano e voltar rápido para o eixo. E a rotina de emergência, ela consiste em você cumprir pequenas partes da sua rotina normal. Então, você vai, por exemplo, não estou conseguindo estudar. Então, a sua meta no protocolo de emergência será você estudar todos os dias durante 2 horas, ainda que a sua meta normalmente seja 4, 5 horas. Você estudar durante 2 horas, depois do trabalho ou antes do trabalho, independentemente do que aconteça. Então, você vai estudar 40 minutos, independente do cansaço. Justamente para você mudar o eixo do, nossa, fracassei de novo, não consegui de novo, e mudar para o venci, conseguir mesmo cansado, conseguir mesmo diante do dia corrido, né? O objetivo é justamente criar pequenas vitórias para gerar um impulso e retomar gradualmente aos hábitos regulares. Por fim, pessoal, para acabar mesmo, encerrar aqui nosso encontro, eu queria apresentar para vocês essa ferramenta, que é a matriz de Eisenhower. Ela foi fundada justamente pelo presidente dos Estados Unidos, né, 34º presidente dos Estados Unidos, Eisenhower. E ela consiste em você dividir as suas tarefas nessa matriz. Importante, são 2 eixos, importante e urgente. Aquilo que é importante, mas não é urgente, você precisa agendar. Exemplo, tô com uma dor de dente, preciso agendar um dentista. Não é urgente, mas é importante. Então, eu preciso agendar para lidar com aquilo, tá? Não é importante, também não é urgente. Então, você pode realmente eliminar aquilo que não faz sentido você manter na sua rotina. Não é importante, mas é urgente, você pode delegar. Então, você pode, por exemplo, delegar a tua alimentação, se for necessário. Você pode contratar a pessoa para cozinhar para você, marmitinha. Você pode contratar no iFood. Tem muita gente que faz marmitinha também. Você pode contratar uma pessoa para limpar a sua casa, por exemplo. Ou pedir para outra pessoa te ajudar mesmo. Por exemplo, buscar um filho na escola, um transporte. Pode, por exemplo, às vezes, em vez de você ter que ir pessoalmente entregar alguma coisa em algum lugar, você pode mandar um Uber Moto. Importante e urgente, faça agora. Estudar, tá? E aí, reflexão para concurseiros. Muitas atividades essenciais para você ser aprovado, você revisar, você planejar, fazer atividade física, estão nesse quadrante 2 aqui, que são o importante e não urgente, né? E aí você precisa realmente não deixar essas atividades ficarem sempre em segundo plano, só porque você está sempre apagando incêndio do quadrante 1. Beleza, pessoal? Então, tratamos sobre planejamento de maneira bem completa, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei aqui à disposição. Vou mandar a aula para vocês depois, o material completo, as ferramentas. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam da aula, ou se tem dúvidas, podem comentar aqui no chat, tudo bom?
Obrigada, Anne. Obrigada a você pela presença. De nada, Anne. Seja bem-vinda. Acho que é a primeira aula que você assiste minha, né? Que bom que você gostou, Rafael. Estou à disposição. Ah, já assisti outro. Legal. De nada, Júlio. Agora é colocar em prática e executar. Tem alguma dúvida, Thiago? Não, não, nenhuma dúvida. Só que agora eu finalmente consegui parar e abrir a câmera. Ah, E queria agradecer também por isso. A dúvida que eu tinha era se eu ia conseguir ter acesso ao material, porque tu citou bastante coisa que eu gostaria de fazer. Só que como eu não estava conseguindo anotar, eu tinha receio de não me lembrar. Principalmente na rotina de planejamento ali, né? Revisar a semana na sexta, planejar no mês anterior, o mês seguinte. uhum. Mas é isso. Agora tu já falou que tu vai passar o material pra gente e também Vai. sei por tudo isso, bastante que vai me ajudar muito. Eu sempre tinha bastante gente na minha volta que fazia plano de vida assim no início de todo ano, alguma coisa assim. E eu sempre invejei muito a disciplina e a iniciativa, acabei nunca fazendo. Acho que vai ser bem bom. Vamos fazer agora para o próximo ano. Para sempre é uma primeira vez. Obrigada pela presença, viu, Thiago? Tudo bem? E Luíse, tem alguma dúvida? Alguma ponderação? Pessoal, não havendo mais dúvidas, eu desejo um ótimo Natal para vocês e um excelente ano novo. Que 2026 seja maravilhoso e que vocês consigam se aproximar cada vez mais dos objetivos de cada um. Obrigada pela presença de vocês e até mais. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.